Nós estamos no nosso intervalo da série de mensagens, mas estava conversando esses dias com o Joab e também com o Jefferson, e eu falei que parece que a gente até tem combinado as mensagens, né? Mas eu sei que isso tudo é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas. Domingo passado eu falei sobre como muitas vezes nós tornamos a nossa relação com Deus em uma relação idólatra. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como nós vamos conhecer a Deus. Já que no domingo passado a instrução foi que nós devemos conhecer a Deus, e isso é uma instrução bíblica. E John Piper, ele tem um livro, e o título do livro eu gosto muito, que o título do livro é Deus é o Evangelho. Então, como que nós podemos conhecer a Deus se nós não conhecemos o Evangelho? Eu gostaria de conversar um pouco sobre o Evangelho nessa manhã. Paulo vai falar em Gálatas capítulo 8, que existem pessoas que pregam um outro evangelho, e essa outra mensagem, que não é a mensagem das Escrituras, ela não abençoa aos ouvintes, mas ela amaldiçoa aos ouvintes. É isso que ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas eu quero falar sobre esse evangelho onde Deus, Ele inicia, Ele mantém e Ele conclui a nossa salvação. Amém? Repita comigo, por favor, nessa manhã. Deus inicia, Ele mantém e Ele conclui a salvação. Mais uma vez, Deus, Ele inicia, Ele mantém e Ele conclui a salvação. Isso é o Evangelho. E eu quero falar um pouco sobre essa introdução do Evangelho, da graça de Deus, do Evangelho de Deus, porque todo mundo aqui talvez já escutou a definição de Evangelho, principalmente segundo as Escrituras. A Bíblia diz que o Evangelho é a boa nova, revelada por Deus ao homem, o qual comunica a redenção em Cristo Jesus de todos aqueles que se perderam por causa do pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, a metanarrativa bíblica é criação, queda, redenção e consumação. Deus, Ele cria, o homem, Ele cai, Deus, Ele envia o seu Filho para nos redimir, e nós aguardamos a redenção de todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós olhamos isso, o que nós podemos chamar de Evangelho da Graça, isso vai abranger, na verdade, todas as facetas da salvação. Existem algumas pessoas que reduzem o próprio Jesus, que é Deus, à graça. Mas Jesus, Ele não é a graça. A graça é um atributo de Deus, e nós não podemos diminuir a Deus a um dos seus próprios atributos. Mas sim, Deus, Ele veio demonstrar a sua graça por intermédio de todas as facetas da salvação, desde a eleição até a glorificação. As facetas da salvação, elas são para nos mostrar a vontade de Deus, desde a eleição até a glorificação. Leia comigo, por favor, Marcos capítulo 1, verso 15. Nós vamos ler vários versículos, então hoje eu não vou pedir para sentar e levantar, senão nós vamos fazer isso toda hora. Mas olha, Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim: o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o que Marcos está nos mostrando aqui, hoje nós terminamos o livro de Atos, amém? Para você que ainda não leu, você vai ler mais tarde. Hoje nós encerramos aí o capítulo 28 do livro de Marcos, de Atos, na verdade, Atos. Mas nós já passamos por Marcos e nós lemos que é justamente isso que Jesus, Ele veio dizer, que o reino de Deus está próximo, e João Batista está falando, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Evangelho, ele não é um conjunto de informações a serem passadas para você. Na verdade, não. O Evangelho é uma realidade vivencial que transforma as nossas vidas por meio da obra de Jesus. Então talvez muitos cristãos, eles erraram na sua vida porque acham que o Evangelho é um conjunto de regras que você tem que obedecer, e que se você obedecer, então você alcançará a salvação no final da sua vida. Isso não é o Evangelho de Cristo.
Isso não é o Evangelho segundo as Escrituras. O Evangelho, o reino de Deus, é uma realidade vivencial, experiencial, que nos transforma de dentro para fora, e isso é uma obra exclusiva de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre a graça de Deus, e muito se fala sobre a graça de Deus, mas pouco de fato se conhece sobre o que é a graça de Deus e por que ela nos foi dada, por que ela é nos entregue. E quando nós refletimos sobre isso, a graça de Deus, ela na verdade é a base de toda a salvação, sendo manifestada em sua bondade para com os seres humanos. Então, por que Deus ele decidiu salvar o ser humano? Porque Ele é bom. Por que Deus decidiu salvar o pecador que se havia perdido, se desgarrado da vida de Deus? Porque Deus é bom, porque Ele é gracioso. Então Deus, Ele inicia o processo da salvação, mas Ele também conclui o processo da salvação. Irmãos, isso é uma alegria muito grande aos nossos corações. Deus inicia o processo da salvação, mas Ele também conclui o processo da salvação. Então o que nós fazemos? Qual que é a nossa responsabilidade nessa metanarrativa bíblica da salvação? É corresponder com a graça de Deus. É corresponder com aquilo que Ele fez por nós, que nós não teríamos a capacidade de fazer. É por isso que Agostinho, ele vai ter uma citação dizendo o seguinte: Deus não nos ama porque somos bons, mas seremos tornados bons porque Ele nos ama. Então Ele não nos escolheu porque nós somos bons. Na verdade, nós seremos transformados à imagem, conforme a sua semelhança, porque Ele nos ama. Ou seja, o amor de Deus, ele é o primeiro passo para que pudéssemos e para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Mas nós sabemos que Deus ele criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, Gênesis capítulo 1 e 2, mas nós também temos o capítulo 3 de Gênesis, onde há uma queda e agora o homem está desgarrado da vida de Deus. O que a teologia reformada vai chamar de a depravação total. A depravação total, essa impossibilidade de uma salvação sem graça divina. Pense em você como uma bússola. Todos nós éramos uma bússola. O pecado, que é a queda, fez com que essa bússola caísse no chão. E agora, ao invés de apontarmos para o norte, nós apontamos para o sul. Ou seja, nós até funcionamos parcialmente, mas toda a nossa inclinação está para o lado contrário da vontade de Deus. Se Deus quer que nós façamos algo no norte, a nossa inclinação agora vai nos levar para o sul. Se Deus quer que nós façamos a inclinação dessa velha natureza nos leva para agora a oposta vontade de Deus. Jonas, eu quero que você vá para um lugar, mas eu vou para outro lugar. Mas isso não é sobre Jonas, isso é sobre a humanidade. E é isso exatamente que a teologia vai absorver essas informações da Bíblia e extrair a nossa teologia para falar dessa doutrina da depravação total. Porque quando nós falamos sobre depravação total, nós estamos falando que devido à queda de Adão, e a Bíblia diz, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então todos os seres humanos, eles nascem com uma natureza corrompida pelo pecado. Não existe um ser humano, a não ser Jesus Cristo, que nasce com a sua natureza boa. Não existe um sequer que não nasça com a sua natureza corrompida pelo pecado. O pecado que nós herdamos de Adão, ele afetou todas as faculdades do ser humano. Então, se nós falamos da nossa razão, está manchada por causa do pecado. Se nós falarmos da nossa vontade, a nossa vontade está manchada por causa do pecado. Se nós falarmos das nossas emoções, as nossas emoções estão manchadas pelo pecado. Então, se nós somos uma bússola quebrada, que ao invés de apontarmos para o norte, apontamos para o sul, isso nos torna incapazes de buscar a Deus sem uma intervenção divina. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Vamos ler todos juntos.
Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 12, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O que Paulo está falando? É o que nós estamos chamando nessa manhã de a depravação total. Porque quando nós falamos muitas vezes, e eu sei que essas terminologias, elas assustam muitas vezes, mas quando nós falamos de depravação total, a gente não está falando que os seres humanos, eles são tão maus quanto poderiam ser, porque existe muito mais maldade no nosso coração do que nós expressamos. Mas nós estamos dizendo que todas as faculdades intelectuais, emocionais, mentais, todas as nossas faculdades estão agora inclinadas para o pecado em rebeldia contra Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, de acordo com as nossas forças, nós fazemos contra a vontade de Deus. É por isso que Calvino, nas suas Institutas, vai falar sobre todas as vezes que Deus permitiu que o homem escolhesse, o homem escolheu o mal. Todas as vezes nas Sagradas Escrituras, no Antigo e Novo Testamentos, que Deus permitiu que o homem escolhesse, o homem se inclinou para o mal, se inclinou para o pecado. Deus, ele chega, entrega a lei para o povo no deserto, ele disse: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E nós sabemos que a inclinação do povo foi para serem amaldiçoados, porque desobedeceram a Deus. Mas isso não é sobre o povo no deserto, isso é sobre a natureza humana, isso é sobre a raça humana. O homem em si mesmo, ele não consegue, pelos seus próprios meios, buscar a Deus. É o que o texto está dizendo. Romanos capítulo 3, do 10 ao 12, não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda se o Espírito Santo de Deus não nos revele, não há alguém que busque a Deus. Eu encontrei Jesus, você não encontrou Jesus, Jesus foi quem te encontrou, foi Ele quem nos tirou do império das trevas, do lamaçal de pecados. Não há quem busque a Deus, se não for o próprio Deus que nos desperte. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Então, quando nós falamos sobre depravação total, nós estamos falando sobre a nossa incapacidade humana de buscar a Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Filho perfeito que foi enviado em nosso lugar. E existem algumas inclinações da depravação total, onde o homem agora sem Deus, ele é um homem morto espiritualmente. Paulo vai tratar isso em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 3. E portanto, se você está morto, você agora é um ser totalmente dependente da graça de Deus, para que você possa ser regenerado, voltado a crer, capacitado a crer. Porque se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, você não consegue ter vontade de se achegar a Deus. O morto não tem vontade de se achegar a Deus, o morto não tem vontade de se aproximar de Deus, o morto não pensa, o morto não sente, mas aprove a Deus de soprar sobre nós o fôlego de vida, a própria zoe de Deus, nos regenerando, nos mergulhando no seu próprio espírito, fazendo a ligação novamente. O véu, ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo, dizendo: Deus é quem foi ao encontro do homem que estava perdido. Mas quando nós pensamos sobre essa depravação total, que é na verdade uma refutação antiga, histórica, de que o ser humano, ele tem alguma bondade em si mesmo, que o ser humano parece ter uma capacidade de cooperar com Deus na salvação. Isso na verdade é um ataque direto. A depravação total, a doutrina da depravação total é um ataque direto ao que nós chamamos de pelagianismo e semi-pelagianismo, que ainda existe no meio da igreja.
o que alguns ainda vão chamar de livre-arbítrio, o que nós chamamos de arbítrio. O homem, ele é livre para escolher segundo a sua natureza, mas se a sua natureza está escravizada pelo pecado, o homem se torna escravo do pecado, por isso ele não é livre para escolher nada. Nós temos sim escolhas na nossa vida, mas quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre soberania de Deus, e aqui você precisa entender, quando nós falamos sobre soberania de Deus, nós não estamos falando que Deus ele vai escolher a roupa que você vai vestir. A gente não está falando que Deus ele vai escolher com quem você vai casar. A gente não está falando que Deus ele vai escolher que carro você vai comprar. Nós estamos falando que você estava morto e Deus escolheu pelo seu amor nos tirar do império das trevas, sem ao menos que nós pedíssemos a Ele. Isso é soberania de Deus. Porque Ele resolveu nos amar, porque Ele é amor. Por que que Ele escolheu te tirar de onde Ele te tirou? É porque você era bom? É porque Ele olhou em você e viu alguma coisa? Nossa, mas fulano é tão bom, eu preciso salvá-lo. Pelo contrário, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus depositada sobre a nossa vida, nós ainda estávamos escravos do pecado. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: o homem ele é livre para escolher conforme a sua natureza, mas a sua natureza é escrava do pecado. Então a vontade humana, ela está presa ao pecado. Por isso que todas as vezes que nós soltamos a coleira, o pitbull que está preso na coleira, quando nós soltamos a coleira, a inclinação dele é sempre para o mal. É sempre para o mal, ou seja, a sua carne não faz você orar, a sua carne não faz você ler a Bíblia, a sua carne não faz você viver em comunhão, a sua carne não faz você ser generoso, a sua carne não faz com que você se dobre os seus joelhos e renda graças ao Senhor nas primeiras horas da sua semana. Isso não é a sua carne. Isso é a graça de Deus que foi depositado nas nossas vidas, porque Ele inicia o processo da salvação, mas Ele também mantém o processo da salvação, e Ele vai concluir o processo da salvação nas nossas vidas. Irmãos, todos nós necessitamos da graça. A salvação de Deus só é possível por meio da graça soberana de Deus. Porque se a depravação ela é total, ou seja, a graça divina também é necessária para tornar ativa a salvação de forma plena. Vamos ler um texto muito conhecido, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Sei que todos vocês sabem de cor. Pela graça, sois salvos, por meio, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vai para o 10 também. Pois somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Então, se a depravação ela é total, irmãos, a eleição ela é incondicional e a graça ela é irresistível. E eu sei que isso às vezes nos incomoda muito, porque quando nós olhamos para uma eleição incondicional e uma graça irresistível, nós temos que nos submeter à nossa inferioridade e dependermos de fato totalmente de Deus. Então a nossa oração poderosa não faz mais sentido. O nosso monte não faz mais sentido. A nossa leitura bíblica não faz mais sentido a partir do momento que eu sei que isso não vai colaborar com a obra redentora de Deus, que nós chamamos de salvação. É Ele quem inicia, é Ele quem mantém, é Ele quem conclui a salvação nas nossas vidas. Então sim, a eleição ela é incondicional. Os seres humanos estão mortos espiritualmente. A salvação ela depende de uma iniciativa soberana de Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. É Ele quem buscou a salvar os que se haviam perdido. Isso não é uma escolha humana e não exige uma cooperação humana. Eu gosto muito daquele episódio do Antigo Testamento quando Deus Ele vai fazer a aliança inquebrável com Abraão.
Quando Deus ele vai passar no meio das partes do animal que eles cortaram para que o sangue pudesse escoar, então eles tinham que fazer meio que um símbolo do infinito entre as partes dos animais. E a ideia era, eu fazia uma aliança com alguém, então uma pessoa fazia o símbolo do infinito e eu juntamente fazia o símbolo do infinito, declarando algumas palavras, e nós estávamos fazendo ali uma aliança de sangue. Agora, quando Deus ele vai fazer uma aliança inquebrável, ele coloca Abraão para dormir e ele diz: deixa que essa aliança eu faço comigo mesmo, porque ela é inquebrável, ela não vai ter um elo fraco, ela é sim inquebrável. Todos os seres humanos estão mortos. A salvação é uma iniciativa soberana de Deus. A eleição é um ato de expor a nossa condição de miseráveis, de pobres, de pecadores, de cegos, de nus. Há uma condição do chamado feito por Deus, irmãos. E esse chamado, segundo as Escrituras Sagradas, ele antecede a nossa própria existência. A eleição, ela é incondicional, porque não depende de uma condição humana, para que nós pudéssemos ser chamados por Ele. Não está condicionada a nossa bondade. Olha o que Charles Spurgeon, ele vai dizer: creio na doutrina da eleição, porque estou absolutamente certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais o teria escolhido. E tenho a convicção de que se Ele me escolheu antes de eu nascer, pois se fosse depois, Ele nunca o teria feito. Ele deve ter me eleito por razões que são desconhecidas a mim, pois nunca encontrei em mim mesmo motivo algum para que Ele olhasse para mim com amor tão especial. Irmãos, o chamado de Deus, ele antecede a nossa própria existência. E quando nós falamos de uma eleição incondicional, é sobre isso que nós estamos falando. Não é que Deus olhou para você e viu algo de bom em você, mas que Ele depositou em você a sua própria essência, para que através de unidos em Cristo Jesus, nós pudéssemos ser transformados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então sim, a eleição ela é incondicional. E o chamado de Deus, ele é um chamado eficaz. Quando falamos de um chamado eficaz, ou como alguns dizem, esse chamado interno, é uma obra do Espírito Santo de Deus, que transforma o coração do pecador. Ele pega o nosso coração de pedra e transforma o nosso coração em um coração de carne. Deus ele muda a nossa natureza, fazendo com que eu e você possamos ouvir o Evangelho e corresponder ao Evangelho. Ao contrário disso, irmãos, nós temos um chamado geral que é a todos, mas nós temos um chamado eficaz. Esse chamado que Deus ele transforma o nosso coração, ele é irresistível para os eleitos de Deus. Porque Deus, Ele muda a condição do nosso coração. Às vezes nós falamos sobre chamado irresistível ou chamado eficaz. Algumas pessoas pensam que é Deus pegar alguém contra a vontade e fazer com que essa pessoa sirva ao Senhor. Aí é como se aquela pessoa estivesse servindo ao Senhor contra a sua própria vontade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que nós estamos falando essa manhã. Mas Deus, Ele muda a sua vontade. É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele muda a nossa natureza. Se nós queremos buscar a Deus, foi porque Ele depositou no nosso coração essa vontade. Se nós estamos aqui de manhã, não é porque nós somos bons, mas porque Ele depositou sobre nós a vontade de estarmos aqui diante dos seus pés. O chamado de Deus é um chamado eficaz. Ao contrário disso, nós vamos ver que aqueles que não foram despertados ainda, que nós oramos para que eles sejam despertados, esses ainda não conhecem essa manifestação graciosa de Deus. Capítulo 8, versículo 30, está falando sobre o diagnóstico que Paulo vai nos trazer sobre esse caminho. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: aos que predestinou, a esses também
chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, o chamado de Deus, ele é eficaz. Então, o que o texto está dizendo aqui é que ele não convida apenas o cristão a seguir, mas é que o próprio Deus convence o pecador de receber a salvação pela graça. Não é apenas que ele me dá uma oportunidade. Jesus, ele não morreu na cruz para nos dar a oportunidade de sermos salvos. Jesus, ele morreu na cruz para depositar sobre nós a salvação e derramar sobre todos nós a sua graça. É essa a vontade de Deus. Ele não só nos convence como pecadores de recebermos a salvação, mas Ele também nos mantém. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o chamado eficaz, ele não é uma simples oferta de Jesus. Não é isso. É uma ação sobrenatural de Deus que traz à vida aquele que estava morto. É uma regeneração do pecador que está preso em suas transgressões. E essa é uma ação sobrenatural de Deus. Não é apenas uma oferta, não é apenas uma possibilidade, mas é Deus quem traz a vida a todos nós que estávamos mortos. João capítulo 6, versículo 44, diz o seguinte, projeta para mim, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 44. O que está escrito aí? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não os... Você não tinha como ir a Deus se Ele não te atraísse. Nós não poderíamos rasgar o véu de baixo para cima e fazer o que a falta exige que todos nós façamos, que é se achegar até Deus por intermédio das nossas boas obras. O que nós lemos aqui em Efésios não é que as nossas boas obras nos levarão a Deus, mas que a salvação que Ele depositou sobre as nossas vidas faz com que frutos sejam evidenciados na nossa vida, e esses frutos são chamados de boas obras. Então não foi você quem acordou num domingo de manhã e disse, que vontade de adorar ao Senhor. Foi Ele quem nos atraiu a essa manhã, dizendo, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não nos atrair. É por isso que quando nós falamos sobre soberania na salvação, isso é inquestionável. Enquanto o Evangelho ele é pregado a todos, a ordem de Deus é esta. Pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Somente aqueles a quem Deus chama de forma eficaz, e Ele faz com que eles possam vir atraídos a Ele, porque a vontade humana está sempre aprisionada ao pecado. É por isso que quando a Bíblia vai dizer que quando Ele fosse levantado, como a serpente de bronze foi levantada no deserto, nós seríamos atraídos a Ele. Foi Ele quem nos atraiu. A cruz ela nos ofende, mas o Cristo Ele nos atrai. A graça de Deus derramada sobre a cruz do Calvário, o seu sangue derramado, o seu corpo repartido por nós, isso é uma atração. Foi Ele, o Pai, quem nos atraiu para que pudéssemos olhar para o Filho. E de fato essa graça ela é irresistível. O conceito de graça irresistível, ele não está indissociável ao chamado eficaz. Porque o que nós lemos aqui, quando Deus ele chama, Ele faz de maneira irresistível, tornando e transformando a vontade do ser humano. Antes nós não tínhamos vontade de se achegar a Deus, Ele transformou a nossa vontade, e hoje mesmo com os nossos pecados, nós nos inclinamos à soberania de Deus, e Ele vem nos transformando dia após dia, transformando quem nós somos, por intermédio da santificação, do modo com que Ele nos chamou, e nós vamos correspondendo de forma positiva.
Então, quando nós falamos sobre soberania de Deus, quando nós falamos sobre graça irresistível, quando nós falamos sobre essas terminologias, de forma alguma, nós não estamos falando, você não tem responsabilidade sobre isso. Eu não estou dizendo aqui que nós podemos cruzar o nosso braço e dizer, não, já que Deus ele fez todas as coisas, eu posso simplesmente corresponder ou não corresponder com o que Ele fez. Não, a Bíblia também vai dizer que nós precisamos corresponder com aquilo que Ele fez. Existem frutos que precisam permanecer e serem evidenciados através da nossa vida. Ele faz aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer, mas agora Ele quer que nós possamos corresponder e possamos frutificar, e frutificar com frutos que permaneçam, vivendo para a sua glória, de modo que nós possamos corresponder com um ato divino. Olha o que o Augustus Strong disse sobre a graça irresistível. A graça irresistível não significa uma coerção, mas a mudança de desejo, onde o pecador passa a querer fazer a vontade de Deus. E você achando que queria fazer a vontade de Deus porque você é bom. Não. Você quer fazer a vontade de Deus, mesmo com as nossas imperfeições e com os nossos erros. Nós caímos, mas nós levantamos. Isso não é sobre a nossa bondade, isso não é sobre a nossa força, isso não é sobre o nosso intelecto, isso é sobre a graça de Deus, tem nos sustentado, sobre a misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Esta é a causa de não sermos consumidos, porque Ele mudou o desejo da nossa vontade. É por isso que Paulo vai dizer que agora existe uma luta, que é a carne e o espírito. Antes nós apenas pendíamos para a carne, pois nós estávamos mortos, mas agora vivificados em Cristo Jesus. Existe uma luta diária, e a maior luta de um crente não é contra Satanás, porque Satanás é um inimigo derrotado na cruz. A Bíblia não diz que você tem que lutar contra Satanás, ela diz que você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas quando nós olhamos para a nossa carne, aí sim, esse é o inimigo que nós temos 24 horas por dia nos acompanhando. O pecado que habita na nossa carne, querendo com que a nossa inclinação seja para as coisas da carne. E é por isso que as Escrituras dizem, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, cogitam das coisas do Espírito. De fato é uma guerra constante. Mas o que nós não podemos deixar de saber é que o nosso desejo de agradar a Deus não vem de nós mesmos, mas é uma vontade que Ele depositou sobre o nosso coração. E é por isso que essa graça, ela é irresistível, é um chamado eficaz. E esse chamado eficaz é pelo meio da graça de Deus. Ele nos regenerou, Ele quem mudou o nosso coração. Ele mudou a nossa raiz, Ele mudou os nossos fundamentos sem corromper quem nós somos, mas Ele fez com que a bússola deixasse de apontar para o sul e voltasse a apontar para o norte. Agora nós precisamos voltar a tudo aquilo que nós andamos longe de Deus por causa do pecado. É por isso que o que é ensinado em Atos é que santificação não é uma construção para ver Deus. Eu vou ser santo na minha vida, e se eu conseguir ser santo, no final da minha vida, Deus ele vai me dar o galardão da sua presença. Isso não é santidade. Na verdade, santidade é a desconstrução da forma errada que nós aprendemos a ser humano por causa do pecado. E agora a santificação é justamente esse processo que nos leva novamente próximos à imagem daquele que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. O chamado é eficaz. É o meio pelo qual Deus nos regenerou. Nosso coração, que era um coração de pecado, escravizados do pecado, agora Ele faz com que nós possamos crer no poder dEle. E isso, graças a Deus, ocorre imediatamente, quando nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o texto ele é claro dizendo, olha, Deus ele inicia, Deus ele mantém, mas Ele também conclui o processo da salvação nas nossas vidas. O novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus
fala sobre essa regeneração. Vamos ler alguns textos. João capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A regeneração no Espírito é uma obra do Espírito Santo de Deus, onde aqueles que estavam mortos se tornam vivificados e agora podem ouvir novamente a voz do seu Criador. Recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza, dada por Deus, nos capacita à fé e ao arrependimento. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação, ou pelo ato renovador do Espírito Santo de Deus. A regeneração é um ato divino. A regeneração não é uma decisão humana, é um ato divino. Ela precede a fé, tornando o coração do pecador receptivo para receber a verdade do Evangelho. Por que a verdade do Evangelho te alcançou? Porque isso é uma ação divina sobre as nossas vidas. Por que os seus ouvidos foram abertos a fim de que as escamas dos nossos olhos fossem tiradas? Porque aprouve a Deus derramar sobre nós a sua graça, fazendo-nos que estávamos desgarrados da sua vontade, pudéssemos ser novamente ligados a Ele, por intermédio de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o 100% homem, 100% Deus, que pega nas mãos do homem, mas também pega nas mãos de Deus e reconcilia o homem com Deus em si mesmo, dizendo: paz seja convosco. Então, se nós olharmos a depravação total, ela ensina que o ser humano, ele está morto espiritualmente. O texto diz: não há ninguém que procure a Deus, não há ninguém que se achegue a Deus, não há ninguém que entenda aquilo que Deus quer dizer. Mas quando nós olhamos para a regeneração, que é essa ação de Deus, e ela traz agora o morto à vida, quebrando essa escravidão que nós estávamos do pecado, e agora Ele nos capacita, e nós podemos corresponder com o Evangelho. E como que nós correspondemos com o Evangelho? Com arrependimento e com fé. Nós só conseguimos corresponder com essa mensagem. Muitos irmãos, todas as vezes que sobe alguém nessa plataforma, dizem: nossa, eu apanhei muito hoje. Mas não é aquele apanhar de forma pejorativa. É tipo: o Espírito Santo feriu o meu coração a fim de que eu possa amadurecer. Isso é uma obra exclusiva de Deus. Isso não é uma vontade humana de estarmos aqui num domingo para ouvir palavras que ferem o nosso coração. Se o Senhor não tivesse depositado essa necessidade no nosso coração, nossa carne se inclinaria para o pecado e não para a vontade de Deus. Então, regeneração é a obra de Deus pela qual Ele nos dá uma nova natureza. Ou seja, sem natureza ninguém pode ver a Deus. Sem uma nova natureza, nós não podemos ver o reino de Deus. Você nasceu de novo? Amém? Você nasceu de novo? Você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? João 8:24, eu amo esse texto que diz que aquele que crê em mim, coloca para mim por favor, João 5:24, na verdade. Olha como que é simples. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O novo nascimento é muito menos burocrático do que foi nos ensinado há um tempo atrás. Porque o novo nascimento não é uma obra humana.
O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. E é por isso que essa regeneração como obra de Deus faz com que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos ver o reino de Deus. E ver o reino de Deus aqui não é ver fisicamente o reino de Deus, mas é ter compreensão a respeito das bases do reino de Deus. Coisas que nós não entendíamos no passado, mas que nós entendemos hoje, não porque nós melhoramos o nosso intelecto, mas porque a graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas. E quando nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4:3, a vontade de Deus, que nos deu a salvação como um dom gratuito, é a nossa santificação. Porque a santificação é um processo pela qual o crente passa pela obra do Espírito Santo. A santificação, sim, é gradual. Nós vamos nos transformando, ou o Espírito vai nos transformando à imagem de Cristo. E aí nós vamos crescendo em obediência, crescendo em sermos libertos do pecado. Nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa salvação. Coisas que você caía no passado, hoje você não cai mais. Coisas que você fazia no passado, ou que era muito difícil para você, hoje você já tem um pouco mais de facilidade. Porque quando nós desenvolvemos a nossa salvação, pelo processo da santificação, nós vamos nos amadurecendo em Cristo Jesus. Cristo vai sendo mais evidenciado em nossa vida, em nossa fala, em nossa conduta, e nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a de fato aquilo que Ele nos criou para ser. A santificação é esse processo. A santificação não é o caminho para Cristo. A santificação não é o caminho que você trilha para ver Cristo, mas Cristo Jesus é o caminho para a santificação. É o que John Owen disse. Você só tem a capacidade de ser santificado porque Cristo já habita em você. Você só corresponde com o Evangelho, com arrependimento e fé, porque Cristo habita dentro de você. Nós só conseguimos dobrar os nossos joelhos e quebrantados, falar o quão Deus é soberano sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo já habita em nós. Isso não é algo de nós, é dom de Deus. Então a santificação não é o caminho para chegar a Cristo, Cristo é o caminho para a santificação. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Olha a instrução bíblica, é um imperativo. A salvação você recebeu de graça, foi um dom gratuito de Deus, mas a santificação não. Olha o que a Bíblia vai dizer: você recebeu um presente? Agora faça algo com esse presente que você recebeu. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Então o processo da santificação, ele envolve tanto a ação de Deus, mas também a nossa cooperação. A cooperação do crente nesse processo. Porque a salvação é um dom de Deus. Ele dá ao crente como um presente. Agora, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ele vai nos auxiliar a viver uma vida de obediência. Irmãos, isso é resposta em amor aqui. Então, quando nós vemos o amor de Deus, que foi depositado sobre nós, a nossa responsabilidade é de corresponder com mais amor. Quando nós vimos um homem que se sacrificou e se entregou por nós, a nossa resposta é tomar a nossa cruz e o seguir. Quando nós olhamos para Deus, que deu o seu coração, a nossa reflexão é: se Ele deu o coração dele, por que eu não posso dar o meu? Se Ele entregou a vida dele, por que eu não posso entregar a minha? Se Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua própria vontade, a fim de que morresse nos nossos lugares, por que eu não posso negar a minha vontade, a fim de que Deus seja glorificado na minha vida e edificação do próximo?
Talvez o que nós não temos paciência é porque se eu disse que a salvação, a regeneração do Espírito, ela é um ato único, Deus ele sopra sobre você o Espírito Santo e você nasce de novo imediatamente, pois é um dom de Deus. Quando nós falamos sobre a santificação, isso é um processo contínuo, isso não é um ato imediato. A regeneração, ela é imediata, mas quando nós falamos sobre a santificação, é um processo contínuo. Porque você foi salvo, você se completa, se santificando, se transformando e sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então glória não é o lugar que você vai. Eu vou para a glória. Não. Glória é quem nós estamos nos tornando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós já aprendemos aqui que glória é viver para a reputação de Deus. E santidade ou santificação é o ato de vivermos desenvolvendo a nossa salvação para que Deus ele seja glorificado nas nossas vidas, para que a reputação de Deus seja superior sobre as nossas reputações. Então Romanos capítulo 8, 30 que nós lemos, diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja o texto. Então a glorificação, ela é o fim do processo salvífico. A glorificação, ela acontecerá no final do processo salvífico, onde o crente está sendo transformado completamente, já e ainda não. A transformação ela já iniciou, mas ela não foi completada. Mas nós sabemos que um dia seremos completamente livres do pecado, completamente livres do sofrimento. As Escrituras dizem: não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque o processo da santificação vai nos levar ao fim da salvação, que é a glorificação. Irmãos, você receberá um corpo glorificado. Nós seremos transformados. O fim da salvação é a glorificação. Mas lembra que eu disse, Deus ele inicia a salvação, ele mantém a salvação e ele vai concluir a salvação. Em qual processo da salvação nós estamos? No processo da santificação. E ele ainda está nos mantendo, porque é ele quem mantém. Ele vai dizer o quê? Que ele nos mantém. Então nós temos uma segurança na salvação. Sabe aquela antiga pergunta que se faz: você tem certeza da sua salvação? Aí às vezes você coça a cabeça e fala: deixa eu analisar essa semana. Se eu pequei, se eu xinguei no trânsito, se eu estou devendo alguém. Aí a gente faz uma análise rápida na nossa vida para a gente poder ter a certeza da salvação, porque você está baseado em salvação das suas obras, não entendeu o que as Escrituras dizem, é um outro evangelho. A segurança da salvação, ela nos ensina como cristãos que ao sermos justificados, que ao sermos regenerados por Deus, nós estamos garantidos nas mãos de Deus. A salvação, ela é um presente não por obras, para que ninguém se glorie. Então não está falando de uma segurança que eu alcanço. Não está falando de uma salvação que é pautado e me dá uma segurança, numa autossegurança, que eu desenvolvo isso. Não, está falando eu só tenho segurança, porque isso depende única e exclusivamente de Deus. Eu só tenho certeza da minha salvação, porque ela não depende de mim. A convicção da nossa salvação é que essa obra foi consumada na cruz do Calvário. Cristo disse: está consumado. É uma promessa de Deus, dada pelo poder do Espírito Santo de Deus. João capítulo 10, versículo 28 e 29. João 10, 28 e 29. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão.
ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Quem te deu a salvação é maior do que todos. Quem vai nos arrebatar das mãos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Romanos 8, 38, 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se isso não gerar no seu coração uma segurança da salvação, nada mais poderá fazê-lo. Porque a segurança da salvação, ela é absoluta e inabalável quando nós sabemos que nada pode separar aquele que nasceu de novo das mãos de Cristo Jesus. É Ele quem nos atrai e é Ele quem nos mantém. Quem pode nos arrebatar, nos arrancar das mãos de Deus? É como se Deus ele tivesse aberto a sua mão, tivesse nos colocado na sua mão e viesse Jesus e selado, dizendo: quem nos arrebata das mãos de Deus? Ele é sobre todos. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo, irmãos, garante que essa salvação é o penhor da herança futura, mostrando de fato que a certeza da salvação está assegurada em saber de que o Espírito Santo que está em nós é a garantia de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. É por isso que a segurança da salvação, ela não está na sua força. E aqui talvez você possa estar pensando assim, mas essa pregação ela abre margem para o liberalismo. Porque parece que esse tipo de pregação, porque emancipar intelectualmente as pessoas é um desafio. Você falar, por exemplo, para as pessoas assim: você não precisa contribuir na casa do Senhor obrigatoriamente, porque não existe um demônio chamado devorador que vai destruir as suas finanças se você não contribuir. Mas em contrapartida você tem que ensinar: você precisa ser generoso, porque generosidade é a marca de alguém que nasceu de novo. Então nós precisamos trazer as pessoas para o equilíbrio. Então quando eu falo que a salvação, ela não depende das nossas obras, tem pessoas que vão para o desequilíbrio dizendo: você está dizendo então que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Você está dizendo então que eu posso viver a minha vida em pecado. Porque se a salvação não depende de mim, obviamente então que eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, se você tem uma vida na prática do pecado e vive da forma como você quer, você nem nasceu de novo. O você precisa é do evangelho para nascer de novo. Viver uma vida na prática do pecado, como se aquilo fosse natural, está falando que a sua natureza não foi transformada. O crente quando peca, ele não presta nem para pecar. Você não presta para nada, nem para pecar. Olha que legal. O ano da verdade, 2026, tu não presta para nada, nem para pecar.
Porque até quando a gente peca, o Espírito Santo está no íntimo do nosso coração dizendo: você sabe que você está errado. E ele ainda é mineiro, né? Porque ele fala assim: você sabe que você está errado. Você sabe que não era para falar isso. Você sabe que não era para fazer isso. Você sabe que você está errado. E no fundo a gente sabe que a gente está errado. Agora, se eu vivo uma vida deliberada no pecado, vivendo uma vida alheia à vontade de Deus, isso está dizendo que o meu problema não é fraqueza, o meu problema é natureza. Então você é alvo da ira de Deus e precisa se arrepender das suas práticas para que você possa receber a salvação. Mas se você recebe essa salvação, é Deus quem depositou em você, no seu coração. A segurança da salvação então não está na nossa força, mas que Cristo nos assegura nela. A sua graça nos assegura. E quando nós falamos sobre essa segurança e essa perseverança dos santos, está dizendo que é por causa de Cristo que nós perseveramos. É por causa do amor de Cristo que nos tomou e separou para Ele, é que nós perseveramos. Então quem persevera não é o forte, quem persevera não é o bom, quem persevera é aquele que está firmado no autor e consumador da nossa fé. Quem persevera não é aquele que não peca, não é aquele que não cai, mas segundo, os profetas antigos, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É aqueles que não desistem. Porque ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que Ele designou para si. A segurança do crente então não depende do nosso desempenho. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, sabe os eleitos, sabe aqueles que receberam a palavra da verdade, nenhum deles será perdido. É o que nós lemos aqui. Então a nossa segurança, sim, a segurança da salvação, ela tem que proporcionar a nós uma paz espiritual. Não vivamos a nossa vida como se nós tivéssemos que todos os dias lutar pela salvação. Não é isso. Eu falo porque parece que todo mundo sabe disso, mas quando a gente começa a conversar, eu vejo que não é da forma como eu penso. É como se todos os dias nós tivéssemos que conquistar alguma coisa. Mas quando nós temos uma certeza de que não depende de nós, que de fato é um dom de Deus, dado por Deus, nós temos uma paz no nosso interior, porque nós depositamos a nossa confiança na obra redentora de Cristo, e a sua obra já foi consumada, na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então eu queria trazer alguns aconselhamentos para vocês aqui nessa manhã. Talvez você luta contra a certeza da própria salvação. Talvez Satanás ainda ache lugar no seu ouvido de falar que você perde a sua salvação, de que você não é amado por Cristo, você não é amado por Deus. E eu quero te dizer uma coisa: não depende de você. Não depende de você. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que você já passou da morte para a vida e não entra em condenação. O que Satanás ele quer fazer na vida de muitas pessoas, já que Satanás ele não pode nos arrebatar das mãos de Deus, porque Deus é poderoso sobre todos, o que ele quer é arruinar você no processo da santificação. É aqui que ele quer parar você. É nesse processo de desenvolver a salvação que ele quer arruinar a muitos, porque se nós formos defasados no processo da santificação, nós deixaremos de evidenciar Cristo no nosso meio, não lutaremos pela unidade do corpo, não pegaremos a nossa cruz, não tomaremos a nossa cruz e não negaremos as nossas próprias vontades. Seremos como um cristão pós-moderno, antropocêntrico, egoísta, ensimesmado. E é aqui que ele quer que muitos percam tempo, ao invés de evidenciar uma obra que já foi feita. Querem lutar para poder
receber algo que já foi recebido há mais de 2000 anos atrás e foi prometido desde a fundação do mundo. Então a segurança da salvação, ela consiste em saber de que ela não depende de nós. Irmãos, Deus é o Evangelho. Conhecer a Deus perpassa por conhecer o Evangelho, porque senão nós podemos criar um outro Deus e nos tornarmos idólatras. Lembra Paulo quando ele vai chegar para pregar lá no Areópago, e ele vai dizer o seguinte: sabe aquele altar do Deus desconhecido? Eu quero falar sobre esse altar do Deus desconhecido. E o texto é claro dizendo o seguinte: que por ser desconhecido, eles levantaram um altar de idolatria. Agora, quando nós conhecemos a Deus, o Deus das Escrituras, nós quebramos todos os ídolos do coração e nós começamos a corresponder de fato com aquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito. A perseverança dos santos ensina que aqueles que são verdadeiramente regenerados, aqueles que são verdadeiramente justificados por Deus, esses perseverarão até o fim. Então é diferente do que algumas pessoas pensam. Se perseverar, recebe. Não, só vai perseverar quem já recebeu. É diferente. Porque nós somos sustentados pela graça de Deus. É um processo contínuo, ativo. É Deus quem garante que todos nós vamos permanecer na fé, não por causa da nossa força, mas pela graça divina. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: Filipenses capítulo 1, verso 6: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se isso não é uma expressão da nossa confiança na obra daquele que começou e que vai terminar, Deus ele vai completar essa obra até o fim. É Ele quem garante essa perseverança, já que estamos pautados na sua graça e na sua misericórdia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, que pelo poder de Deus, sois guardados pela fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Pedro está falando sobre a salvação de forma plena, de forma completa. Essa perseverança dos santos, ela é garantida pelo poder de Deus. Por que você ainda não desistiu? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por que você não desistiu de muitas coisas que passam pela sua cabeça aí agora, que você já pensou em desistir de fato? Por que você não foi ativo naquilo que você pensou em desistir? Porque o Senhor está nos sustentando todos os dias, está nos livrando todos os dias. Ah, se o Senhor nos mostrasse todos os livramentos que nós recebemos ao longo do dia. Porque os que nós vimos e vemos, nós já ficamos totalmente alegres. Imagina se Ele não mostrar tudo o que nós recebemos, irmãos. Mas chegará um dia em que seremos transformados de forma plena. A perseverança, ela é a garantia pautada no poder de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Vê que o autor aos Hebreus, ele está falando sobre um esforço que nós temos que fazer. Ele está falando sobre algo que nós precisamos fazer. Isso exige de nós uma correspondência. Mas a nossa fé é sustentada por Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, sim, quando nós falamos sobre a santificação, exige de nós uma correspondência, uma responsabilidade, para que a obra de Deus possa ser evidenciada por intermédio das nossas vidas, em nós e através de nós.
Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: os santos não serão deixados na sua própria força, mas são sustentados pelo poder de Deus, que nos preserva e garante a sua perseverança até o fim. O apóstolo Paulo, ele não se gloriou que ele era hebreu de hebreus. O apóstolo Paulo, ele não se gloriou em ser poliglota. O apóstolo Paulo, ele não se vangloriou em ser aluno de Gamaliel, mas ele se vangloriou, ou na verdade, ele se alegrou nas suas próprias fraquezas. Quando nós temos a clareza disso, de que nunca foi sobre o desempenho humano, nunca foi sobre aquilo que o homem deveria fazer, mas foi sempre sobre o que Deus, em sua total soberania e presciência, decidiu fazer ao nosso respeito. Então nós vamos apenas nos submeter à vontade de Deus. Para muitos esse tipo de teologia pode gerar um senso de alguém com o nariz em pé, né? Parece que vai gerar um orgulho no nosso coração. Mas esse tipo de teologia, ele tem que gerar uma humildade no nosso coração, ao ponto de nós nos humilharmos e dizermos: ah, se não fosse Cristo, nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ah, se não fosse Cristo Jesus, ah, se não fosse o Senhor, nenhum de nós aqui teríamos procurado a Deus, porque todos nós somos maus. Todos nós estávamos mortos. Ninguém aqui teria procurado a Deus. Tem gente que fala assim: fulano é tão bom, só falta converter. Falta tudo, irmão. Falta tudo. Porque até a nossa justiça, ela sobe para Deus como um trapo de imundícia. Então quero partir para o final. Quero chamar os irmãos da música. E recapitular alguns pontos aqui para você sair bem feliz nessa manhã. A segurança da salvação e a perseverança dos santos, então, são aspectos do Evangelho e sobre a graça de Deus que é derramada sobre nós. Então isso vai nos fundamentar uma certeza. Quando alguém te perguntar: você tem certeza da sua salvação? Você tem que dizer: sim, porque ela não depende de mim. Para de fazer essa autoanálise. Será que eu pequei hoje? Será que eu perdi a minha salvação? Será que eu ganhei a minha salvação? Será que eu perdi a minha salvação? Essa autoanálise, ela não corresponde ao Evangelho. Mas quando nós sabemos, é uma ação exclusiva de Deus. É da graça soberana de Deus. Então existe uma perseverança dos santos? Existe. Existe uma correspondência que nós temos que ter? Existe. O que nós temos que fazer? Desenvolva a sua salvação. A salvação é um dom, é um presente. Você já recebeu. E o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com a sua salvação? Porque nós seremos cobrados por todos os bens que nós recebemos, inclusive a nossa salvação. Reflita comigo nessa manhã. O que você está fazendo na sua vida hoje, você vai levar para a eternidade. Como será a sua eternidade? O que você está fazendo com aquilo que o Senhor te deu gratuitamente? Isso é uma responsabilidade que todos nós temos. Amém? Fique de pé nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque se nós olhássemos para nós mesmos, se nós olhássemos para o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor mergulha até as profundezas de Deus. O Espírito mergulha e conhece todas as coisas. Nós apenas nos supomos. O Senhor é quem nos conhece de fato. O Senhor sabe dos nossos pensamentos, da intenção do nosso coração. O Senhor sabe quando nós queremos pecar. O Senhor sabe quando nós erramos. O Senhor sabe quando nós queremos desistir. O Senhor sabe de quando o nosso coração está se inclinando para as coisas da carne. Mas nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua bondade.
Nós queremos te agradecer pela tua paciência conosco. Nós queremos te agradecer porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis até o dia da sua volta. Muito obrigado, porque o Evangelho não é um conjunto de regras que eu tenho que obedecer, porque se eu tivesse que obedecer um conjunto de regras, eu seria lançado no inferno, porque eu sou totalmente incapaz, pecador, pobre, cego e nu. Mas eu quero declarar nessa manhã a tua soberania. Nós queremos declarar nessa manhã a tua bondade. O Senhor é que se chegou a nós, o Senhor é que nos libertou, o Senhor é que estendeu as mãos e nos livrou do lamaçal de pecados. Foi o Senhor que nos libertou, que abriu os nossos olhos, que soprou sobre nós o fôlego de vida. Ah, Jesus, se não fosse o Senhor, nós estávamos perdidos. Ah, se não fosse o Senhor, nós estávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor soprou sobre nós o fôlego de vida. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou, o Senhor, foi o Senhor, o Senhor transformou o nosso coração, o Senhor transformou a nossa vontade, o Senhor tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Por isso nós queremos nessa manhã, porque o Senhor depositou em nós essa vontade. Nós queremos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que Ele designou para si. E por isso nós somos um povo alegre, somos sacerdócio santo, povo, uma propriedade exclusiva, adquirida pelo sangue de Cristo Jesus. E eu te peço nessa manhã, Espírito Santo de Deus, nos ajude a corresponder com o Senhor, nos ajude a desenvolver a nossa salvação, que nós possamos formar em nossos irmãos aquilo que de Cristo já foi formado em nós. Que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, dê-nos ouvidos sensíveis para te ouvir, olhos para te ver, boca para falar a respeito do teu Evangelho, para que essa igreja, para que todas as igrejas espalhadas por essa cidade que pregam o teu Evangelho, para que a tua igreja, o teu corpo místico que está espalhado sobre os quatro cantos dessa terra, possam viver em unidade, possam viver para a tua glória, possam ser santificados, possam viver para que a tua reputação seja evidenciada no nosso meio, em nome de Jesus.